Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Inflação. A palavra assusta os brasileiros, principalmente quem enfrentou os tempos de inflação alta nos anos 80, início da década de 90. Você que é jovem, na época muitas famílias faziam estoques de produtos em casa para escapar dos aumentos. Boa noite. Estamos aqui hoje com Dona Judite, 75 anos, 8 filhos, que vivenciou o período em que o povo brasileiro mais sofreu com as elevadas taxas de inflação. Dona Judite, explique pra gente como era viver uma época de tanta estabilidade nos preços. Primeiro, filha, você faz o seguinte, você pega uma folha de louro, você dá aquela raspada... Dona Judite, é sobre inflação ainda. É sobre inflação. Desculpa, beijo, é sobre inflação. Seguinte, naquela época, né, dava uma dor no joanete, entender que eu não podia ir no supermercado, sabe? Sim. Aí, eu ia no supermercado aquele dia, e no dia seguinte os preços andavam tudo acima, não comprava comida de nada direito, que dava uma lasqueira aqueles preços, era brincadeira, eu não conseguia. Jura? E como era criar 8 filhos no meio de tanta confusão? Nossa, era uma lasqueira. Com 3 filhos pequenos, você não tem noção. 3? Não, eram 8 filhos, assim, tinha o Genivaldo, o Gervinho, só que eram os 3 pequenos. Os 3 pequenos usavam fralda ainda, sabe? Só que tem uma hora que o governo estava escutando os preços das fraldas, sabe? Aí eles resolveram falar, vamos congelar os preços, né? Uhum. Aí parou, ficou o preço estagnado, e aí as empresas, aí você não achava mais fralda no mercado, não achava na padaria, não achava em lugar nenhum, nem na farmácia, porque as empresas parou de produzir, porque não dava lucro, né? Aí o que eu fazia? Só sobrava também aqueles guardanapos de papel, sabe, para tirar gordura de batatinha? Sim. Eu usava isso sem a gordura, né? Porque aí, mas dava do mesmo jeito, né? Limpava que era uma beleza. E os meninos aí atrás, vocês estão rindo, né? Vocês querem que eu passe um café? Eu passo um café para vocês. Aliás, gente, vamos falar sobre a inflação. A senhora acha que alguém naquela época tirava algum lucro dessa situação? Olha, filha, você sabe que tem um sobrinho meu lá de São Paulo? Eles têm empresa grande, né? A empresa grande conseguia, né? Porque eles podiam vender, aumentar os preços do produto acima da taxa de inflação, eles conseguiam tudo, né? Só que eles esqueciam da avó, né? Esqueciam das tias. Era uma desgraceira, os primos ricos, sabe? Que não dá valor para a família. Eles conseguiram bastante dinheiro, só que a gente ficou na mesma desgraceira de sempre. Então tá certo, Dona Judite. Muito obrigada. Eu agradeço, Pia. Agora, eu posso passar minha receita de chá? Olha, é o seguinte, você pega uma... Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. Eu acho que o sonho não acabou. Aliás, eu tenho certeza que o sonho não acabou, até dizendo de outra forma. Eu acho que o pesadelo acabou. Eu tenho absoluta convicção que o pesadelo que nós estávamos vivendo acabou dia 15 de março. Acabou com a posse do novo presidente. Nós vamos começar a viver agora um sonho que vai se transformar em realidade rapidamente. No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e um inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. Agora, na democracia se fala a verdade. As pessoas estão havendo uma má compreensão e está se tratando como se as pessoas de repente não tivessem mais a poupança. As pessoas têm a poupança está aplicada, recebendo aqueles rendimentos que já aplicavam. A única diferença é que elas não poderão sacar nos próximos meses. Tá certo? Agora, por que o sonho não acabou? Ou melhor falando, por que começa uma nova realidade, uma realidade boa?
Porque nos próximos meses, quando essas pessoas puderem sacar o dinheiro, e isso vai talvez até mais brevemente do que esse período estipulado de 1 ano e 6 meses, as pessoas vão sacar esse dinheiro numa nova situação, com uma economia nova, com preços baixos, sem um processo inflacionário e com muito melhor condições de realizar todos esses sonhos. Então, eu realmente acho que precisa de uma correção na sua frase. O que acabou foi o pesadelo. Ministra, nós estamos começando uma nova realidade, eu não tenho a menor dúvida disso. Feijão tem até 7 preços diferentes nos supermercados, dependendo da qualidade do produto. Este aqui é o mais barato, custa 138 cruzeiros o quilo. Mas comparando o preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Nos anos 80, as máquinas de remarcar trabalhavam dia e noite. E na tentativa de frear este círculo vicioso, foram muitos pacotes e moedas diferentes. O Ricardo estava na época com fralda. Usava fralda e faltava fralda, porque o governo taxava alguma medida para congelar aquele preço que já estava muito alto e simplesmente o produto sumia. O Brasil, entre 1980 e 1994, teve uma doença, uma grave doença econômica chamada alta inflação inercial. Quer dizer, a partir de 1995, terminada a alta inflação inercial, o Brasil, infelizmente, passou a ter uma outra doença, que é a alta taxa de juros e a baixa taxa de câmbio. Há toda uma argumentação dizendo que se o governo baixar a taxa de juros, a inflação volta. Mas isso é tolice. A inflação não volta em absoluto se você baixar a taxa de juros. Um dos outros países não volta porque no Brasil há de voltar. Quer dizer, o Brasil tem taxas de juros que são só no Brasil. Né? É uma jabuticaba, porque jabuticaba é uma coisa... Só que é uma jabuticaba amarga. Porque a jabuticaba é uma coisa que só tem no Brasil, mas é uma maravilha. Um país ao sul do Equador passou anos fazendo sua economia rodar em círculos inflacionários, transformando seu imenso território e os mais de 120 milhões de habitantes num verdadeiro laboratório experimental de teses e testes econômicos. Lembrado como o país das jabuticabas, fruta doce, exótica e desconhecida fora do seu território, este país proporcionou ao mundo mais uma estranha novidade. 20 trilhões e 700 bilhões percentuais de inflação acumulada num período de 15 anos. Sem guerras internas ou externas e abençoado por natureza, não havia justificativa racional para o abismo numérico. Não foi apenas mais uma jabuticaba amarga oferecida à ciência política e econômica. Foi um recorde mundial de imposto indireto e concentração de renda.